boa tarde. Bom, apesar do currículo hoje, depois de 10 anos, professor da Mauá, da Escola de Administração, lá na Pedro de Toledo, e superintendente financeiro lá no Instituto de Tecnologia Mauá, estão cuidando do dinheiro, né? Mas qual é o foco do pequeno negócio? Apesar de trabalhar em grandes empresas, os nossos alunos desenvolvem muito trabalho em pequenos negócios, né? E onde nós temos praticamente a formação empreendedora. Então, o objetivo da Mauá é a formação de empreendedores. Então, aqui é um case que alguns alunos trabalharam em algumas padarias lá na região da Vila Mariana, e nós fornecemos basicamente o conceito de administração. E eles iam garimpando as informações técnicas, operacionais, e nós vimos modelando então os negócios. Então, desafio empresarial. Por que o empresário resolve colocar dinheiro no negócio? Propósito: ganhar mais dinheiro hoje e sempre. Então, o acionista, quem está colocando o dinheiro em risco, obviamente ele quer o famoso custo de oportunidade. Ganhar mais dinheiro do que ele ganharia numa aplicação financeira. E ter a continuidade, né? Que é o fundamento da contabilidade, perpetuidade dos negócios. E quem é que viabiliza praticamente esse lucro e essa percepção de resultado? Os gestores e, obviamente, os nossos colaboradores. Então, fortalecer os colaboradores, que fornecemos um emprego com qual objetivo? Que eles trabalhem, obviamente, para o lucro. Então, fundamento praticamente econômico. Então, óbvio que nós queremos maximizar o valor dos negócios e minimizar risco. Só que, Davi Ricardo já disse em 1864, que o lucro proporcional ao risco. Quer ganhar mais risco você vai correr. Então, nós, dentro da lição de casa, vamos dizer assim, nós queremos obter ótimas fontes de recursos. Então, pegar dinheiro barato, aplicar otimamente em nossos ativos, nos nossos investimentos, nas nossas estruturas, com o objetivo de manter ativos operacionais adequados e gerar o que chamamos de alavancagem. A alavancagem é a ideia de proporcionar uma rentabilidade maior do que você conseguiria numa aplicação financeira. Hoje, 11,5% ao ano é nosso juro referencial. Então a gente percebe, obviamente, ganhar mais do que os 11,5%, se assim permitir. É praticamente a nossa percepção. Agora, tem negócio que, obviamente, nós não vamos conseguir essa rentabilidade. Mas por que, de repente, então, alguém segue um negócio com uma rentabilidade menor? Porque, de repente, são negócios que tem 20, 25 anos e a pessoa tem a percepção que só faz aquilo. Então, mas um novo entrante não se atrairia, né, para um negócio que não traz a liquidez. Liquidez é a capacidade dos ativos, né, gerarem dinheiro em espécie. Nós gostaríamos de ter dinheiro no bolso, só que tem um mercado que é a prazo. Então, nós compramos para pagar 30, 60, 90, mas também tem venda à vista e tem venda em cartão de crédito. Então, a nossa decisão, sempre quando tomamos uma decisão de um processo, está envolvido o risco e retorno. Quer dizer, quanto nós vamos aportar de dinheiro, quanto vai gerar de lucratividade, para ver se obviamente paga aquele investimento. Então, na hora praticamente de um redimensionamento de negócio, nós estamos sempre fazendo o que a gente chama de análise de viabilidade de projeto. Verificar se a rentabilidade, né, os investimentos que a gente vai fazer, vai aumentar obviamente o volume de vendas, o volume de receita. Então, fundamentos aí financeiros que a gente poderia discutir com bastante profundidade. Bom, quais os desafios dos empresários e dos negócios? Então, tornar os negócios mais valiosos para os clientes, e hoje, um dos focos é tornar valioso uma revenda. Muitas pessoas pegam, de repente, negócios quebrados, valorizam para revender, né, para alguém que se interessa. Então, foco de negócio. Mas, normalmente, no operacional, nós queremos criar produtos e serviços inovadores. A todo momento, nós estamos reinventando os nossos processos para a fabricação de produtos, associar para combinar forças. Por muito tempo, a gente percebia que, quero matar o meu inimigo. De repente, muitos inimigos se unem em prol do negócio.
Então, alguns negócios da região se unem no sentido de trazer o cliente e vamos brigar no balcão. Mas na atratividade do bairro, na atratividade do negócio, somos amigos. Quando o cliente chegar no balcão, basicamente a gente vende. E fortalecer, então, o serviço ao consumidor. Então, a palavra de ordem é fortalecer a todo momento o serviço ao consumidor. Gostou do produto? Está satisfeito? Encontrou o que vocês vieram procurar? Quer dizer, a todo momento nós estamos querendo fidelizar o nosso cliente. Vender produtos mais valiosos. Então, hoje, uma palavra de ordem é o market share, quer dizer, participação no mercado. Aumentando a receita, nós queremos aumentar a participação no mercado. Melhorar a distribuição, logística. Algumas empresas são altamente dependentes da logística. E vamos lembrar que nós estamos no país da fartura. Farta tudo. Né? Farta caminhão, farta estrada, quer dizer, farta silo para guardar safra, para colheita. E óbvio que isso também faz com que a gente perca a competitividade, porque as commodities estão aumentando de preço, né? E nós, por exemplo, somos altamente dependentes das commodities. Né? Açúcar, farinha de trigo, enfim. Então, vamos passar um ano talvez muito complicado, talvez não, com certeza, porque agora chegou a hora de aumentar preço. Né? Qualquer um que fosse eleito, obviamente, teria essa missão agora de ajustar, né? E a nossa expectativa, então, é de um novo governo. Né? Tudo agora zerou e vamos tentar fazer algo diferente. Então, é a nossa expectativa. Muito embora, né? Vamos ver. Mas, de qualquer forma, o remédio é amargo. As expectativas dos empresários para esse ano, em termos de orçamento, é muito duro. Porque a tendência, né, é aumento de preço, as montadoras já começaram a emitir, isso tira o poder aquisitivo e inadimplência. Então, nós temos um mercado meio complicado aí para o próximo ano. E reduzir o tempo de ciclo. O que é o tempo de ciclo? O tempo em que se compra matéria-prima, produz o produto, vende e recebe. Então, o ciclo operacional do negócio é produzir rapidamente, pelo menor custo, vender, entregar e receber. Então, esse é o fundamento de qualquer negócio, independente do tipo de negócio que a gente obviamente optou. Manter custos e investimentos baixos. Então, reduzir perda. Essa é a palavra de ordem. Todo momento que nós estamos mapeando o nosso processo e ensinando as pessoas a fazerem as coisas, no sentido de eliminar perdas. Otimizar a compra de insumo. Muitas vezes, principalmente pessoas formadas em contabilidade, vão procurar o custo da mercadoria vendida e não o custo da mercadoria comprada. Comprar bem é o fundamento. Procurar desenvolver fornecedores, comprar barato, porque esse será o teu custo de amanhã. A compra no estágio inicial é um estoque. Quando ela passar no caixa, ela passa a ser o famoso CDV, o custo da mercadoria vendida. Então, trabalhar bem as compras. Esse é o fundamento. Ensinar o comprador a comprar. Taxa de juros, comprar à vista. Obviamente o preço é diferente de 30, 60, 90 dias. Então, treinar o comprador a comprar bem matéria-prima que, quando coloca no processo, muitas vezes a gente percebe que pagou mais barato, mas quando vai produzir, o produto não dá o mesmo rendimento. E isso acontece, obviamente, em qualquer segmento de negócio. Manter os ativos preventivamente funcionando. Então, esperar quebrar um ativo, você praticamente canibalizou os segmentos do ativo. Então, procurar mantê-lo de acordo com o manual do fabricante, mantê-lo em ordem, até porque você sabe que um ativo inoperante, obviamente, vai trazer prejuízos para o negócio. Melhorar o processo. Então, a palavra de ordem hoje de administração é melhorar o processo. Parar de fazer coisas que não agregam valor. Alguns perceberam que são ineficientes em alguma atividade, mas para ter um produto, terceiriza. Passa para alguém que seja eficiente e que faça aquele produto, você ganha na margem, faz a venda agregada. O problema é que nem sempre, a palavra de ordem hoje é parceria, nem sempre os parceiros estão com a gente na hora boa e na hora ruim. Porque parceiro na hora boa, ele está com a gente, mas na hora ruim, ele chega e fala, estou trocando de parceiro. Então, ter realmente parceiros, né, isso leva praticamente a um desenvolvimento, assim, inesgotável, né, de recursos e de insistência. Descontinuar produtos estagnados, quer dizer, se tem um produto que não vende, um produto que não está de acordo com a especificação, é melhor não fazê-lo. Muito embora a gente sabe que às vezes nós temos que ter um produto com margem baixa para vender um produto de margem alta, que é a famosa venda agregada. Então, nós temos que identificar isso claramente no
no nosso negócio. Alguns produtos não dão margem, mas se você não tiver, obviamente você deixa de vender a venda casada. Então, isso é uma identificação necessária nos negócios. E vender ativos não produtivos. Se um ativo não é utilizado, então venda. Não vai utilizar esse ativo, você limpa a área dentro do conceito lá dos 5S, ordem, limpeza, organização, para você ter basicamente aquilo que realmente se utiliza no negócio. Bom, a palavra de ordem é resultado. A coisa da década de 80, quando nós falávamos em resultado, era lucro e caixa. Lucro e caixa. Lucro e caixa. Quer dizer, para nós que somos da área financeira, lucro e caixa é fundamental. Só que hoje, os nossos requerimentos de resultado são mais abrangentes. Nós temos que ter o lucro, temos que ter caixa, mas temos que ver nosso market share, nossa participação no bairro ou na região segmentada que a gente está competindo, se ela está gerando resultado. Resultado dos fornecedores que fornecem produtos com qualidade, produtos bons, mapear esses fornecedores dentro de uma avaliação, né? Avaliar constantemente se aquele fornecedor está adequado à nossa necessidade. Resultado com empregados que têm que estar satisfeitos, retido, difícil, né? Mas a gente percebe que nas 150 melhores empresas para se trabalhar, não é lucro e benefício só, mas o empregado ele quer se sentir participativo, ouvido, integrante de um processo. Então nós temos que trabalhar muito forte a questão de RH. Isso é extremamente importante para qualquer negócio. Ser produtivo, mapear os processos para ter produtividade. Inovação de produto, a todo momento inovar, quer dizer, ver novas possibilidades. Hoje a gente entra numa padaria, a variedade de produtos que a gente tem é magnífica, né? Porque ampliaram bastante o foco de negócio. Inovação nas formas de fazer a coisa, porque muitas vezes a gente vê resistências. Eu faço isso aqui há 20 anos, mas você fala, olha, mas tem uma forma melhor de se fazer. Então, avaliar e mudar. Melhoria nos processos. Todo momento temos que melhorar os processos. O valor agregado. O que é o valor agregado? Procurar fazer negócios que, obviamente, tem uma margem maior. A gente está sempre observando, quando vamos trabalhar mais à frente, a margem de contribuição. Benchmarking. Benchmarking é o termo de administração, comparabilidade com as melhores práticas. O ser humano é comparável. A todo momento, né, nós estamos comparando, esse termo é melhor que o que eu tinha, porque ele tem isso, mas o anterior não tinha isso. O ser humano ele é comparável. Então, verificar basicamente o mercado que a gente atua e trocar muita ideia com os nossos competidores, né, com o objetivo de fortalecer o mercado de uma região. Alguns negócios hoje a exigência de padrões internacionais, resultado com os clientes, quer dizer, os clientes têm que estar satisfeitos, retidos. Então a fidelização é a palavra de ordem e a responsabilidade social e o meio ambiente, quer dizer, o que vamos fazer com o nosso lixo? Vamos reciclar, vamos reaproveitar, né? Evitar, obviamente, de jogar as coisas indiscriminadamente no lixo. Então, o resultado hoje é uma rosca sem fim, né? Mais 5, mais 10, mais 5, mais 3, é a meta. E o ser humano, ele é motivado à meta. Quando a gente estabelece metas para o funcionário, é uma forma de fazê-lo correr atrás e se mexer, né? Quer dizer, o ser humano ele é motivado, obviamente, pelas metas, né? Por aquilo que a gente, pelo estágio de coisas que a gente, obviamente, quer atingir. Então, o resultado é uma rosca sem fim. Qualquer empresa, estamos pensando no orçamento para o ano que vem, mais 5 de receita, custos menos 3, né? Mais resultado, quer dizer, nós vamos sempre apertando e perseguindo um mundo melhor e mais caixa, né? Até porque, apesar de todos os resultados, vamos falar a verdade, a gente mede o nosso negócio pelo lucro e pelo caixa. Tem caixa, tem dinheiro, a gente faz até sustentabilidade. Não tem caixa, então não tem o que fazer. Então, dentro do conceito, tem que planejar. Há um trabalho hoje, um processo de planejamento. Depois, nós temos a direção e a motivação, direcionar e motivar as pessoas para controlar resultados. Então, os administradores eles falam que nós, quando vamos desenvolver um processo, nós rodamos um PDCA. O que é um PDCA? Qualquer negócio é assim, qualquer decisão, planejamos, desenvolvemos, controlamos, avaliamos e melhoramos. Então, rodamos um PDCA. Até para decidir a roupa que a gente vai pôr de manhã, né? Vou colocar um terno branco.
Planejei, desenvolvi, coloquei, controlei, fui no espelho e falei, não está legal. Avaliei, troquei o terno. Quer dizer, qualquer decisão nós estamos planejando, desenvolvendo, controlando e avaliando, que é basicamente uma das teorias de administração para mapeamento de processos. Então, começamos com cultura organizacional. Quando nós falamos em cultura organizacional, tem livros exaustivos sobre estratégia. O que é estratégia? É tão simples como estratégia é o que você vai fazer. Não fazer nada também é estratégia. Então, a estratégia é aquilo que nós vamos fazer. E o processo é como nós vamos fazer. Então, as empresas estão procurando clarear, né, ou tornar clara a estratégia e mapear os processos com o objetivo de que todos vão para a lucratividade. Se você tem normas escritas, normas definidas, as pessoas não ficam subentendidas. Então, escrever os processos, mapear os processos. Se a estratégia é obscura, você não sabe para onde você quer ir, não adianta ter um processo eficiente. As pessoas não sabem aonde, o que a gente quer atingir. Então, tem que ter a estratégia clara e o processo eficiente. Qualquer um dos elementos, seja o como nós vamos fazer obscuro, ou a estratégia, né, ou o processo, no caso, ineficiente, nós temos um ponto de interrogação. E o pior dos mundos é quando a estratégia e o processo. A estratégia você não demonstra o que você quer atingir, e o processo ele se torna, ou se mostra ineficiente. Aí é o pior dos mundos. Então, quando nós pegamos os funcionários, né, praticamente pegamos na mão, orientamos, damos as normas, as regras, é com o objetivo, obviamente, de ele contribuir com a lucratividade. E a gente não pode subentender que as pessoas sabem as coisas. Tem que transmitir. Né? E outra, fez a primeira vez e errou, segunda chance, terceira chance, aí a gente começa a perceber que muitas vezes tem que trocar. Então, quem pensa, obviamente, no negócio, infelizmente, a gente dá oportunidade para as pessoas trabalharem de acordo com aquilo que nós entendemos como correto. Mas, se obviamente alguém ficar meio do caminho, então, quem administrar com o coração, obviamente, não vai ter o lucro. Né? Vai simplesmente manter a empregabilidade. Então, dentro do conceito pragmático, todos, obviamente, contribuindo para o lucro e, óbvio, né? Mostrando também perspectivas de melhoria. As pessoas têm que ter uma perspectiva, obviamente, de melhorar os seus desempenhos, seus resultados. Então, nós temos uma empresa, uma pirâmide, muita gente no operacional, os gestores, os grandes negócios com gerentes, e o estratégico. O estratégico é nós que definimos, quer dizer, o que eu quero para o meu negócio? Eu quero ser o maior da região, eu quero ser o maior do segmento. Então, a estratégia praticamente está na cabeça de cada um que é dono do negócio. O tático, os gerentes, o que eles vão ter que atingir, ou os indicadores que eles vão ter que atingir, para que todos atingirem esse indicador, fortaleçam a estratégia. E o operacional, o gerente tem que transmitir ao operacional o que deve ser feito. Então, dentro do mapeamento de processo, é clarificar aquilo que nós queremos, obviamente, para o negócio. Então, hoje, a gente trabalha num conceito de administração, ou análise SWOT. SWOT vem do inglês, né? Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Ou seja, nossas forças, no que somos fortes, no que somos bons. Se temos pontos fortes, nós temos que ter ações para fortalecer. Mas nós temos fraquezas. Identificar quais são as fraquezas do nosso negócio. Se temos pontos fracos, temos que ter ações para melhorar. Então, a SWOT trabalha pontos fortes, manutenção, e pontos fracos, superação. E estar de olho nas ameaças e oportunidades. As ameaças, a todo momento tem um novo entrante, tem um concorrente fazendo diferente. Né? Nós temos que fazer o quê? Estar sintonizado a isso para tentar amenizar essas ameaças. Então, ou seja, até quem tem uma pequena banca de jornal, a análise SWOT é extremamente aplicável. Quais são os nossos pontos fracos, quais são os nossos pontos fortes, quais são as ameaças do nosso negócio e quais são as oportunidades. A gente tem que tentar antever isso, né? E através do conhecimento do nosso mercado e da nossa região.
Então, o primeiro aspecto que a gente trabalha é assim, é básico do básico, mas qual é o nosso negócio? Nós vamos competir por diferenciação, nós vamos competir por volume, que tipo de negócio nós definimos. Então, muitas vezes a pessoa pensa não na questão da estratégia, mas pensa no produto. Então, meu negócio é fazer pão. Fazer pão não é negócio. Fazer pão, né, diferenciado, com um valor calórico, ou com valor nutricional, isso é estratégia, porque você define o público. Que público que você vai atender? Se é um público por volume, ok. Se é um público por diferenciação, nós temos que identificar os produtos que o nosso cliente, obviamente, se sensibiliza naquela região para produzir. Então, é a visão ampliada de negócio. Né? Então, a gente vai ver lá, nosso negócio é fazer pizza. Não é fazer pizza. É fazer produto com valor nutricional rápido e com valor gastronômico. Isso é estratégia. Então, a gente percebe várias definições, mas nós temos que identificar como é que nós vamos competir. A nossa cultura organizacional, basicamente a nossa visão, a nossa missão, o que nós queremos atingir com o negócio? Falar sobrevivência. Sobrevivência não é fator crítico de sucesso. Sobrevivência é uma necessidade imperiosa para qualquer negócio. As diretrizes estratégicas partem dos donos. O que nós esperamos com esse negócio? Aumentar o faturamento, reduzir o lucro, ter as pessoas treinadas. Então, você fundamenta todas as ações com o objetivo de fortalecer as diretrizes e os objetivos organizacionais. Então, se queremos ser maior, nós vamos ter que ter um trabalho na agulha para nos tornarmos maior. Maior em quê? Em faturamento, maior em volume. Tem que estar muito bem definido o caminho que a gente vai seguir. Os gerentes têm que estar conscientes de quais são os objetivos para transmitir em metas e projetos e plano de ação aos operacionais. Então, é uma forma lógica de um negócio. Quer dizer, o que eu quero atingir? Se todos atingirem isso, então, como é que eu vou atingir, ou como é que eu vou praticamente estabelecer as metas dos projetos no plano operacional para atingir o meu resultado que eu tanto almejo. Então, uma das palavras muito utilizadas hoje é quais são os nossos fatores críticos de sucesso. O que é um fator crítico? O que é que a empresa não pode negligenciar, nem ter desempenho satisfatório, sob pena de ter comprometido os seus resultados? Onde é que nós não podemos falhar no nosso negócio? Né? Por exemplo, tudo no negócio da minha padaria é importante, mas o que é crítico para o sucesso? Higiene de limpeza é crítico. Então, nós temos que identificar, né, basicamente aquilo que o cliente almeja e aquilo que é crítico. Tudo é importante, mas de repente um defeito que a gente percebe nos negócios é que às vezes você desenvolve um processo maravilhosamente, chegou no caixa e emperra. O caixa para tudo. E não é só padaria, a gente vê bares, né, barzinhos, tal. Você pode ser muito bem atendido no processo operacional, mas chegou no caixa, as coisas param. Quer dizer, muitos começaram a desenvolver, obviamente, o ponto de sair do caixa, porque o cliente, obviamente, quer pegar, sair rápido, né? E, obviamente, é um fator crítico de sucesso. Então, as estratégias e os objetivos é identificar o que é crítico do sucesso. Nós podemos elencar 30, 40 coisas, mas com criticidade, o que eu não posso falhar sob pena de ter, vamos dizer, um insucesso para o meu negócio, ou uma insatisfação do meu cliente. Então, plano de negócios. Quando nós falamos em plano de negócios, as empresas de panificação e confeitaria, elas estão muito presentes na vida dos brasileiros. Cada vez mais esse setor incorpora novos formatos de atuação, de atendimento aos clientes, indo muito além do pãozinho francês. Então, por outro lado, diferentes concorrentes têm incorporado aos produtos, né, aos panificados, listas de produto e ampliando o mercado de disputa pelos clientes. Bom, o setor de panificação e confeitaria é o responsável direto pelo atendimento à população no consumo de panificados, e esse segmento é composto quase totalmente por micro e pequenas empresas. Então, uma tendência, né, uma característica do negócio é micro e pequenas, muito embora a gente já perceba que grandes negócios começam a fluir, vamos supor, a Vila Grana, né, como um exemplo, quer dizer,
Começa a ser um sistema muito mais corporativo de abertura de filiais de franquias. Né? Então, ela atende o crescimento que a panificação e confeitaria vem passando, e atualmente ela está entre os maiores segmentos industriais do país, relacionando a outros setores da economia, constituindo um importante gerador de emprego e distribuição de renda. Então, praticamente não é nenhuma novidade que eu estou falando, a importância praticamente para a renda, né, e para a geração da economia. E a incorporação de novos produtos e serviços, mesmo o aumento de concorrência, fez com que houvesse hoje diferentes perfis de loja. Então, quer dizer, isso veio fruto do próprio plano de negócio. Antigamente a gente via, ou constatava, padaria é tudo igual. E hoje a gente percebe as diferenças, né, em relação ao tipo de produto e ao tipo de competição que a gente vai fazer no mercado. Então a gente percebe a consolidação de modelos de loja dividido em escala industrial, processo artesanal, e a escala industrial é aquela mais voltada para o atacado, com foco na fabricação de pães, embalados e congelados. Então a panificação artesanal, ela já engloba as padarias voltadas para a venda direta ao consumidor. Mas classificaram ou qualificaram em lojas master, que é um amplo mix de produto, oferece toda a conveniência ao consumidor para que ele não desloque para outro local. Então, unificando padaria praticamente com conveniência. Lojas gourmets, que apresentam alimentos prontos para todas as refeições dos clientes. A loja express, que é focada em lanches e refeições rápidas e atendimento ágil. E as lojas especializadas, confeitarias ou boutique de pães. Fabricação própria com qualidade e reconhecimento de grife dos produtos. Então, quer dizer, mais do que nunca os negócios são iguais. Eles têm praticamente uma estratificação, até para a gente definir que tipo de padaria é a nossa e como vamos competir. É por diferenciação ou é por volume? Então, tem que um fluxograma de funcionamento é bem óbvio, mas falar óbvio às vezes é interessante, porque é entender o fundamento e o funcionamento do organograma. Então, o cliente entra na padaria, ele pega a senha, né, de atendimento, praticamente recebe folders, cardápios, depois ele atende, fornece as informações, o atendente dá as sugestões do produto que ele deve comprar, o cliente escolhe. Se ele não escolhe, obviamente ele sai. Agora, se ele escolher, se tiver um bom atendente fortalecendo o processo, obviamente ele vai induzir o cliente a aceitar, esse cliente praticamente prepara o pedido é preparado, né? E atendendo basicamente a necessidade do cliente e a saída do caixa. Quer dizer, é falar o óbvio, mas é identificar, e foi aí que as padarias vieram fazendo os seus layouts diferentes, né? Percebendo que tinham que mudar. Ele acha que quanto mais produto ele entulhar na padaria, é melhor. E esse foi um dos resultados do trabalho, por exemplo, na Vila Mariana, a qual essa padaria competia por diferenciação. Então os clientes mesmo falaram que, pô, a gente entra aqui, tudo bem, o cara quer margem, ele coloca uma série de produtos, mas nós queremos uma visão clean da padaria. Tanto que ele baixou basicamente as prateleiras, ele fez uma coisa mais com corredores maiores, enfim, houve uma proposta de logística e a famosa senha, né? A senha eletrônica, com obviamente a saída para pagamento. Então, várias padarias identificaram essa oportunidade. O fluxograma de compras, identificar alguns processos, quer dizer, a mercadoria comprada vai para um almoxerifado, então um depósito de farinha, passa por uma área de pesagem, embalados, e alguns vão para a loja, quer dizer, e vão ser utilizados na confeitaria, na panificação e na cozinha. É identificar, obviamente, o nosso estoque, onde é que ele está sendo guardado, se está sendo bem guardado, o controle dos prazos de validade. O que eu estou falando é óbvio, mas que muitas vezes a pessoa não tem, basicamente, essa preocupação. Ninguém é melhor que vocês para dar uma aula para mim, né, sobre como evitar praticamente o gasto com matéria-prima e melhorar os processos para evitar desperdício. Mas a gente vê ainda muita coisa com perda, muitos produtos com perda de validade, ou próximo de perda de validade, porque ninguém orientou o gerente ou quem vai recolher, vai retirar do estoque, tem que pegar o produto de validade mais antigo. Então tem que escrever, tem que fortalecer a todo momento, né, para que isso seja feito. Então, os processos de confeitaria, praticamente nós temos um gerente de produção, a gente pode chamar então padeiro hoje,
um gerente de produção, né? A programação de produção, área de pesagem, massa, manipulação, a pesagem da massa, a demissora, né? E a modelagem, fermentação, forneamento, acabamento final, a conferência da produção, embalagem, venda externa, loja, identificação do processo de confeitaria. Então, mapear os processos, cada passagem, né? O que é feito praticamente com o produto até a sua saída final. E todos têm que ter muito claro a visão desse processo. O processo de planificação, a área de pesagem, a programação. Então, o gerente de produção, ele estabelece basicamente a necessidade, preparo da massa, manipulação, fermentação, o pré-acabamento. Isso praticamente gera o forneamento, o acabamento final e a conferência de produção e embalagem. Então, é o óbvio, mas todos têm que saber a receita. O que é que tem que pegar para fazer uma determinada receita e tem que estar padronizado. Para você identificar, inclusive, os desperdícios, né? Muitas vezes de material e de tempo, de mão de obra. Então, ter muito bem mapeados esses processos. E o calendário de produção, o que vai ser produzido e quando vai ser produzido, tem que estar muito claro para quem, obviamente, vai operar, né, o negócio. Então, os produtos, espaguete, pão de forma, pão integral com passas, a vinguete, pão de forma, linho, quer dizer, estabelecer normalmente qual é o roteiro, qual é o cronograma de execução. Isso, obviamente, a gente faz em função do nosso volume. Ninguém é melhor que vocês para perceberem o volume de vendas, né? E os momentos que tem que ter o produto, e até algumas padarias tomando a decisão que, para não ter desperdício, o produto é mais barateado após as 20 horas. Dependendo do volume, né? Após as 20 horas, é melhor vender por uma margem menor do que perder o produto. Então, muitas padarias aí operam dessa forma. Então, como melhorar o resultado? Né? Como é que nós melhoramos o resultado? Bom, reduzir custos. Se a gente pegar, ninguém inventou a roda. Reduzir custos é uma exigência de qualquer negócio. Promover a estruturação interna, 37% dos empresários, ou 37,6%, trabalham fortemente na identificação dos seus processos internos e ampliar o mercado de atuação. Então é um mix, né? Mas aonde nós temos a ampliação do mercado sempre necessária para crescer, a estruturação interna para melhorar os processos e reduzir custo, reduzir desperdício. A todo momento, aumentar a receita para qualquer negócio é difícil. Agora, reduzir custos, a gente age diretamente sobre os processos com o objetivo de baratear e de permitir, obviamente, uma utilização mais racional dos recursos. Quando nós olhamos para uma DRE, então como é que se fundamenta uma DRE contábil? Receita, que é o faturamento. Da receita, nós temos as nossas deduções, os impostos indiretos. Por que impostos indiretos? Porque eles não são diretos ao lucro, são os impostos do PIS/COFINS, ICMS, IPI, em alguns casos, ISS para quem presta serviço. Receita líquida. Da receita líquida, eu vou tirar o custo. O custo, ele é essencial para a produção do meu produto. Então, o que eu gasto essencialmente para produzir o meu produto? E numa visão contábil, o lucro bruto é o que sobra da operação comercial. Do lucro bruto, aí nós vamos ter que deduzir as despesas administrativas, despesas gerais, os custos indiretos, né? O aluguel, energia, e perdas e ganhos. Perdas e ganhos são eventuais. Então, de repente, você decide vender uma máquina. Se vender uma máquina, não é o objeto fim da padaria vender máquina, mas ela pode ter a antiga receita não operacional. Quer dizer, da venda ou de se desfazer de alguns elementos de investimentos. É raro isso, mas é eventual. Né? Basicamente, o posicionamento do lucro, nós entendemos que ele vem das vendas, o CPV, ou o custo do produto vendido, normalmente equivale a 45%, e o lucro bruto, 55%. Bom, as despesas operacionais, segundo a Propan, não pode ultrapassar a 72%. Isso, eles obviamente pegam resultados das padarias, né, do segmento, e identificam que, quando nós falamos em despesas operacionais, todo o custo indireto e toda a despesa operacional, ela tem que ser inferior a 72% para permitir justamente
com um resultado operacional em torno de 28%. Se é certo ou se é errado, quer dizer, eles pegaram basicamente o segmento e vieram estratificando através de estudos. Lembrando que a receita corresponde às vendas de mercadoria ou prestação de serviço, então ela é refletida na primeira linha do balanço, de uma DRE, no caso, né? Da receita, para gerar a receita tem gasto, tem que classificar o gasto, porque o gasto é o sacrifício financeiro. Quando eu fiz um gasto, eu quero saber se é custo, se é despesa ou se é investimento. Então, se compramos um bem, ele é investimento. Se adquirimos matéria-prima, por enquanto ele é investimento, mas quando ela for requisitada para fazer o produto, ela passa a ser custo. E se nós conseguirmos separar a mão de obra, nem que for por cronometria, estabelecer qual o tempo médio para fazer cada produto, veja que eu não estou falando de precisão, mas se nós conseguirmos identificar qual o tempo médio gasto pelo pessoal operacional, nós conseguimos inclusive atribuir melhor esse gasto ao custo. E a despesa, quer dizer, horas improdutivas, depende se o padeiro ficou de mão com o braço cruzado, ele não é custo, ele é despesa. Se a gente conseguir, obviamente, desenvolver os nossos processos para ter a dimensão, nem for para os produtos principais. Muitas vezes, a gente vai fazer esse produto a produto, mas elevar quais são os produtos principais e ter uma dimensão bem arrojada da questão do custo. Lembrando que o custo, ele é praticamente estocado, a matéria-prima é um dos grandes custos, e quando nós colocamos em processo com outros gastos, ela vai incorporar o custo do produto. Então, se conseguimos identificar a mão de obra, é ótimo. E a despesa, normalmente, está atrelada aos departamentos de administração e vendas. Eles não estão diretamente relacionados na confecção do produto. Se o custo e a despesa é ruim, por que segregá-los? Né? O custo está ligado à essencialidade. Então, é essencial. Se nós olharmos uma padaria como unidade de negócio, todos que estão lá estão em prol de um objetivo, gerar receita. E talvez o trabalho mais difícil justamente é mensurar os custos indiretos de fabricação. Os investimentos são os ativos, bens duráveis que vão gerar basicamente atividade durante um período econômico. Então, máquinas, equipamentos, veículos, estoques, quer dizer, os bens duráveis. A todo momento nós estamos tentando identificar no mercado novas tecnologias, investimentos em máquinas que utilizam menos energia, né, que fazem um produto mais rápido, tentando atribuir melhor valor agregado de mão de obra. A todo momento a gente vai ver que tem uma série de soluções. Agora, é claro que nem sempre nós temos também capital para ficar trocando todo o nosso maquinário. Então, se temos um maquinário, com aquilo que a gente tem, a gente vai tentar, obviamente, identificar as melhores oportunidades. As perdas são involuntárias, então, um desfalque no caixa, incêndio, inundação, um produto com perda de validade, quer dizer, é eventual. A gente não trabalha para ter perda, principalmente no nosso caso aí, de validade, mas elas acontecem. O que nós temos que fazer é mapear os processos para tentar reduzir os índices de perda, produzindo aquilo que, nos horários que o consumidor, obviamente, consome, né, com o objetivo de evitar o desperdício. Os ganhos. Da mesma forma, nós temos os ganhos que são aleatórios, de repente pela venda de um ativo. Então, eles não são operacionais. Resolvemos vender um ativo nosso com lucro, uma máquina de qualificação, quer dizer, é eventual. Então, ganho e perda normalmente está ligado à eventualidade, e algumas empresas podem ter ou não. E a redução da receita, né? O COFINS, IPI, ICMS, PIS, ISS, quer dizer, cada um de nós formatado na tributação, né? E aqui eu estou falando do imposto indireto, porque o único imposto que é direto é o imposto de renda e contribuição social, mesmo que ele seja calculado sobre a receita, é o lucro presumido. Né? Então, o imposto de renda e contribuição social são os impostos sobre o lucro, e com tanta dificuldade, que a gente primeiro tem que, inclusive, questionar os nossos escritórios de contabilidade se estamos qualificados corretamente com o objetivo de minimizar o imposto.
A gente percebe, como atuante da área contábil, que muitos escritórios de contabilidade prestam péssimo serviço. Eles não dão para a gente os subsídios adequados. E isso pode gerar um barateamento significativo do produto. Então, muitas vezes, pegar uma consultoria em tributo vale a pena. Bom, a contabilidade financeira, a separação de custo e despesa. Se eu tenho um custo, nós temos que qualificar em dois grandes tipos, né? Se eu analisar em relação ao direcionador de custos, esse custo é fixo ou variável. Então, se o elemento de custo, quanto mais eu produzir, mais eu preciso, que é no caso a matéria-prima, é o mais variável dos custos, então custo variável. Mas nós temos alguns custos que são fixos, o aluguel, por exemplo. Vendendo ou não vendendo, no final do mês tem que pagar, né? Então, nós temos basicamente a separação de custo fixo e variável, e uma outra classificação seria direto e indireto. Direto é aquele custo que é totalmente aplicado ao produto. Quer dizer, eu vou fazer uma receita de 1000 unidades de pão francês. Quanto vai de farinha, quanto vai de água, quer dizer, você atribui toda a parte variável. E, obviamente, tem uma parte que é atribuída, que é o custo direto. Eu posso dizer que, normalmente, os custos variáveis são diretos. A gente identifica no produto e eles são variáveis. E, normalmente, os custos fixos são indiretos, que a gente entra no famoso critério de rateio. Critério de rateio não existe ciência. Então, é critério. A gente sempre procura atribuir quanto de energia eu vou atribuir para cada produto. Ah, vamos proporcionar a receita. Critério. Não, vamos proporcionar a margem de cada produto. O que a gente procura no rateio é justiça. Mas entrou em rateio, a gente já não consegue mensurar se aquele número é realmente efetivo ou não. Então, o custo fixo são aqueles gastos que, dentro de uma escala de produção, eles são constantes. Eles não se alteram com as modificações das quantidades produzidas ou vendidas. Então, o seu valor total, ele é mensal, dentro de uma faixa considerável de produção. Agora, o unitário, você pode baratear o custo fixo unitário se você diluir numa maior quantidade. Se nós tivermos uma produção em venda, o custo fixo é o mesmo. Diluído numa maior quantidade, eu barateio o custo unitário. Então, esse custo, por exemplo, aluguel, depreciação das máquinas, segurança, qualquer que seja o volume de produção, ao final do mês nós vamos ter que pagar o custo fixo. Então, o custo fixo é aquele custo que, se eu não produzir nenhum produto e não vender nenhum produto, no final do mês eu tenho que pagar. Custos contratuais, os consumos mínimos, né, de energia, de água, quer dizer, os custos que basicamente ocorrem independente da produção. Já o custo variável, ele é volátil, ele é totalmente relacionado ao volume de produção. Então, a matéria-prima é o mais variável dos custos. E nós podemos, se conseguirmos segregar a mão de obra para a produção também é variável, porque normalmente são em empresas, vamos dizer assim, montadoras de veículos, os empregados são horistas, porque eles produzem por hora. E quantos horistas vão precisar para produzir um determinado produto? Agora, no nosso caso, seria tentar segregar a hora do padeiro, que é útil, e a hora do padeiro, que é ociosa. Né? Obviamente, a hora ociosa não é custo, porque ele ficou à disposição, é um custo perdido. Então, a matéria-prima, a embalagem, depois eles dependem diretamente do volume de produção. Então, dando para vocês assim, os fundamentos lógicos que nós estamos trabalhando, claro que para identificar tudo isso tem que ter controle. Mas, Roberto, isso é muito difícil, mas tem que colocar praticamente na prática para a gente conseguir mensurar os negócios. Então, o custo variável, ele se altera praticamente no total, na medida que nós vamos multiplicar o custo unitário pelo volume. Já o custo fixo, ele não se altera em função das quantidades produzidas. E ele é fixo dentro de um intervalo ou dentro de um patamar. Se nós observarmos a questão do custo fixo e do custo variável, o variável é totalmente correlacionado à produção. Quer dizer, aumentou a produção, o custo variável aumenta. Agora, o custo fixo é aqueles custos contratuais, aqueles custos que basicamente nós já temos segmentados no mês e que vamos ter que pagar operando ou não operando. Agora, não quer dizer que o custo fixo não aumente, né? De repente, eu preciso aumentar a segurança, eu preciso comprar uma nova máquina e vai ter uma depreciação maior. Ele vai aumentando, obviamente, de acordo com a nossa escala
de produção, mas não totalmente volátil em função da receita, como é o custo variável. Custo direto ou indireto? Então, o custo direto é aquele que a gente pode rastrear facilmente ao objeto de custo de uma forma prática e viável. Quer dizer, para fazer o produto, tem a receita básica. Dá para, então, mensurar e quantificar em valor quanto vai aquela receita. Se conseguirmos mensurar a mão de obra que é aplicada, quanto o padeiro ganha por mês, quantas horas ele trabalha, quantas horas ele aplica, nós conseguimos, então, estratificar essa mão de obra. Agora, o indireto, nós não podemos associar facilmente ao objeto de custo e eles vão ser apropriados através de rateio. Os custos indiretos, quer dizer, quanto tem de aluguel em cada pão? Critério. Vamos apropriar em função do volume, vamos apropriar em função da receita. Qualquer critério que eu adote não é ciência. O que eu recomendo é adotar um critério, ver se é justo e procurar ser uniforme para ter comparabilidade, para você ter a comparação mensal. Então, critério de rateio, não existe um critério único. Tempo de máquina, tempo de mão de obra, custo da mão de obra, volume da matéria-prima, o custo da matéria-prima, combinação de variáveis. Alguns colocam em função da margem, alguns em função da receita, enfim. Critério. Então, quando nós olhamos basicamente a composição média do custo do pão francês, nós temos lá funcionários, que representam 40,60% do custo de produção. Matéria-prima, 23,5%. Os impostos, em torno de 15,20%. A energia, 14,42%. O aluguel, 3,38%. A embalagem, outros e a água. Quer dizer, isso aqui foi estratificado, obviamente, em função de uma receita básica, né? Pelos órgãos aí, até acho que, se não me engano, a referência que eu peguei aqui foi do SEBRAE, que fez esse trabalho de estratificação dos custos percentuais. Ou seja, o que é crítico, né? Trabalhar muito forte naquilo que é relevante. O funcionário, na matéria-prima, na energia, né? A água não precisa mais porque não tem. Não vai ter água para produzir pão, então nós não vamos ter problema. E aqui, eles estratificaram quais são os custos principais. Então, folha de pagamento, óbvio, para a gente estar sempre de olho, para saber se estamos pagando adequadamente em relação ao mercado. A rotatividade de funcionário é péssima, porque ainda tem os encargos trabalhistas, né? E representa em torno de 35% do total dos custos. Dobras de horas extras, em torno de 0,1, se você tiver um processo bem qualificado, né? Representa 0,38%. Vale transporte, 4,5%. Os encargos sociais, 4,2%. Aqui a linha sobre o lucro bruto e sobre os custos totais. Então, o aluguel, aqui em vermelho, eles colocaram que a gente tem que ter mais, vamos dizer assim, crítico com sucesso. A gente tem que ter, então, uma gestão mais apurada. A energia elétrica e os impostos, né? Aí tem gás, telefone, água, IPTU. Então, eles compuseram, basicamente, ou estratificaram os custos percentualmente em relação ao lucro bruto e em relação ao total dos custos. Também a fonte aqui foi o SEBRAE. Para chegar onde? No cálculo, eles atribuem que 72% é o patamar adequado. Chegaram a um indicador de 72%, e aqui é soma, né, do quadro anterior com esse. Quer dizer, percentualmente, eles colocaram isso em valores monetários e foram tirando percentuais em relação ao lucro bruto e em relação aos custos totais de um empreendimento. É claro que, obviamente, a gente fica suscetível aos critérios de avaliação. Agora, ninguém melhor do que vocês identificarem, né, esses custos, tendo isso como referência. Agora, o que temos que nos preocupar é com a margem. O que é o conceito de margem? Se nós conseguirmos atribuir a matéria-prima e a mão de obra objetiva, a margem é o que sobra, é o markup, é o fator de multiplicação para a gente obter o lucro, porque a margem ainda vai ter que pagar custo fixo e despesa. Então, normalmente, as margens que estão se trabalhando também nesse mercado de qualificação são francês de 280% a 500%. Ou seja, depende da padaria, né? Depende basicamente aí do foco de negócio, alguns por diferenciação, se dá o luxo de cobrar um valor por quilo muito acima do que um produto por volume. Pães tradicionais,
250% a 400%, pães especiais, a confeitaria, 200% a 300%, biscoitos derivados de polvilho e queijo, os salgados, a fabricação própria e a rotisserie. Quer dizer, médias percentuais de margem que foram pesquisadas pelo SEBRAE em empresas do segmento. E o markup médio atual de revenda. Então, sobre bebidas, 40%, panificados para revender, 40%, os pães que a gente adquire, obviamente, Puma, né, Sabembóis, né, hoje Panko, né? Produtos estratégicos, a mercearia, o leite fresco 20%, leite longa-vida, frios e fatiados 80%, frios e embutidos 60%, laticínios, congelados, bomboniere, chocolates, sorvetes, os cigarros muito baixa a margem, né? Lanches e chips. Mas às vezes nós temos que ter, obviamente, cigarro para alavancar uma venda de margem de outro produto. Agora, o que eles fizeram aí? Entre aqueles 72% e pesquisando as margens do segmento, eles estratificaram e colocaram isso como margens normalmente perseguidas. Ah, na minha padaria não consigo atingir esses percentuais. Quer dizer, é claro que nós temos que analisar depois caso a caso. Mas aqui médias de mercado. Então, o modelo de quadro do controle do CVV é importante que a gente tenha um controle. Por exemplo, na mercearia, qual é o custo da mercadoria vendida e o markup por produto e as vendas previstas em reais. Então, tem que ter controle, quer dizer, quanto que é basicamente o custo de mercadoria envolvido em cada produto, quanto que é o markup desejado e a venda prevista. Então, não tem também muito segredo em negócio de padaria, porque apesar dos administradores estudarem para lá e para cá, muitas vezes a multiplicação do valor de revenda por 3 resolve. Eu compro o produto por 2, vendo por 6. 2 paga o custo do produto, 2 paga o custo fixo, 2 é bolso. Então os negócios também criaram margens operacionais. Fala, pô, mas o cara não estudou isso, mas dá certo. Né? Você vai numa autopeça, vai fazer uma manutenção de uma embreagem, como é que o mecânico cobra? Peça vezes 2. Uma vez paga a peça, um terço, um outro terço paga o custo fixo, um terço é bolso. E os negócios se defenderam por aí. Ninguém precisa sentar no banco de faculdade, obviamente, para ter sucesso. Não é isso? Mas, se controlar, identificar as margens é melhor. Pode ganhar mais. Lembrar que nós temos 2 ciclos diferentes. Competência. O que é a competência? Na contabilidade, nós reconhecemos a receita no momento da venda, que é a transferência de propriedade. Quer dizer, o cara passou no caixa, é a hora que se reconhece praticamente o momento da venda. E temos um outro conceito, que é o regime de caixa. Essa venda pode ter sido feita com o cartão de crédito. Então, o regime de caixa é quando você vai receber o dinheiro da venda. 2 conceitos bem fundamentados. Nem todos gostam muito de contabilidade, né? Pô, contabilidade é um negócio chato. Mas, para quem tem controle contábil e controle de caixa, sabe que a receita realizada, quanto é que vai receber em 30, 60, 90 dias? As despesas, na competência, elas devem ser registradas no momento que tomou conhecimento dela. Mas quando é que eu vou pagar essas despesas? Os nossos custos, quer dizer. Então, 2 vivências, né, interessantes nos negócios. O controle da competência e o controle do caixa. Então, é simples entender, mas quando nós vamos fazer consultoria independente dos negócios, que pode ser até negócios médios, é que, vamos supor, a companhia micro, ela vendeu em X4 20 milhões, competência, faturou e transferiu a propriedade. Só que o caixa, 12 milhões. Então, 12 milhões é quanto ela vai receber naquele período. Logo, 8 vão pular no próximo período. Para fazer essa receita, eles incorreram em 16 milhões. Então, os 16 milhões, a despesa. Agora, pagou só 10. Quer dizer, a famosa pergunta, por que eu tenho 4 milhões de lucro e só tenho 2 milhões no caixa? Porque a contabilidade mede o lucro na competência. Agora, o caixa mandatório é quando recebeu e pagou aquele recurso. Então, muitos abandonam o conceito contábil e minimamente vão para o caixa. Então, os pequenos negócios, a gente se preocupa muito mais, obviamente, com o recebimento e o pagamento, até porque nós sabemos quanto tem de penadas e de boletos para pagar. Mas
Quem tem um conceito contábil também consegue medir economicamente se a operação está dando lucro. Por isso que a gente intensificou ou intensifica nos negócios também a visão contábil. É claro que alguns têm mais facilidade, outros menos. Mas o caixa, ele é obrigação, porque, claro, tudo passou ou vai passar pelo caixa. Tudo que tiver na contabilidade, em algum momento vai ter que ser pago ou vai ter que ser recebido. Então, comprou um ativo, tem que pagar com caixa. Fez um arrendamento, um leasing, vai ter que pagar as prestações. O acionista coloca dinheiro, tira dinheiro. Né? Outra crítica que nós fizemos: poxa, eu trabalho pra caramba e não dou lucro. Eu não consigo ver o lucro. Será que você não está confundindo e está tirando dinheiro do negócio da pessoa física? Tem uma coisa que chama prolabore. Controla isso. Então, às vezes a gente percebe que os pequenos negócios se esquecem de analisar. Eu não posso pegar o dinheiro do caixa e misturar com o dinheiro da pessoa física, mas o negócio é meu. Mas vamos lembrar que tem uma coisa que se chama imposto de renda da pessoa física e o outro imposto de renda da pessoa jurídica. Então, tem que ter controle, né? E prolabore. O dinheiro é da gente, que pode fazer o que quer, mas tem que controlar quanto retirou, né, para a vida pessoal. Que é até o princípio da contabilidade, o princípio da identidade. O dinheiro do sócio não se confunde com o dinheiro da empresa. E temos que manifestar a nossa intensidade de ciclo. Né? O que é o ciclo operacional? É o tempo entre nós comprarmos a matéria-prima, iniciarmos a fabricação, fabricar, vender e receber. Então, o ciclo da empresa, ele não acaba no momento em que eu faturei, que eu entreguei para o cliente. Nós temos mais um pedaço dele, que é o recebimento. Se eu tratar o ciclo de caixa, é a diferença de pagamento e recebimento. Então, é uma visão. E um outro ciclo, para quem quer intensificar a contabilidade, é o ciclo econômico. Quando eu transferi propriedade e quando eu tenho praticamente a minha venda. Então, lembrar que contabilidade é econômica, competência. E caixa é entrada e saída de dinheiro. E os dois se complementam, se conciliam. Né? Não é à toa que hoje nós temos as normas internacionais e que as empresas têm que publicar a demonstração do fluxo de caixa. Quanto é que você sai do lucro, quanto é que você chega no caixa. Mas para quem, obviamente, intensificou esses controles, né, é importante. Então, o ciclo operacional, ele mede o período da aquisição da matéria-prima até o recebimento da venda. O ciclo financeiro é exclusivamente voltado às movimentações de entrada e saída de recursos. E o ciclo econômico considera os eventos contábeis, a transferência de propriedade, né, e, basicamente, o momento em que você tem uma obrigação de pagar uma despesa. Fez um compromisso, ele já está na contabilidade. A questão de prazo, aí já é matéria de caixa. Então, minimamente, temos que ter o controle do caixa. Bom, gente, uma hora, obviamente nós teríamos tempo aqui para estratificar cada uma dessas coisas de uma forma assim, a abrir isso. Utilizamos o aluno para fazer um trabalho desse, numa padaria onde o dono não tinha todo esse conhecimento, e nós fomos estruturando o negócio aí como um trabalho de conclusão de curso. Isso demorou aí em torno de 4 a 5 meses de trabalho com alunos pesquisando, pegando informação, professor dando sustentação e, óbvio, o dono tendo a vontade de colocar na prática. Mas, enfim, as dificuldades que a gente tem aí para colocar, o que nós sedimentamos é a questão de ter o controle. Obrigado, numa hora, acho que é uma visão abrangente, mas que a gente pense nisso. Tem alguns materiais do Sebrae de boa qualidade sobre o tema, né? Depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo. A Vera manda aí para vocês, vocês também. Se alguém quer alguma pergunta, né? Sempre tem, né? Não é possível. Tudo bem, mas tem aquela pergunta, como é que eu faço isso? Professor, tem um item, meu nome é Vandeir, planificadora Nova Satélite. Eu tenho uma dúvida aqui, quando o senhor chegou aqui, de 80% a 500% no pão francês. O senhor tirou esse percentual da matéria-prima ou do pão pronto? Porque existe uma dúvida aí, para o cliente, para o consumidor, muito grande. Porque ele fala assim,
A saca, exemplo, estou pondo um exemplo, a saca de farinha de 25 kg custa R$50. Ela dá 30 kg em média de pão francês. Mas ele está transformando esse pão, vai dar em torno de R$150. Que lucro absurdo esse que está tendo? Mas eu não vejo dessa forma, eu vejo assim, porque quanto que custou para mim fazer essa farinha virar pão? Ela primeiro teve que passar na indústria, teve que o padeiro, teve máquinas caras, nós temos essa famosa NR12 aí, que é em si tudo na máquina. Quanto que custou até eu levar ele da loja? Para aí eu ver quanto que eu vou ganhar. É nesse ponto aqui que é a minha pergunta. De onde saiu esses 280 foi lá da matéria-prima ou foi do qual? Nessas margens trabalharam só com a matéria-prima como componente. Eles não, claro, no preço final de 180 a 500, pô, aí nós, todo mundo aqui, vamos sair aqui, vamos fazer pão. Mas eles só consideraram a matéria-prima. Porque muitos clientes, eles chegam lá e falam assim, essa padaria está roubando, só que eles não estão fazendo essa conta. E eu estou comprando a farinha e vendendo a farinha. Até porque uma commodity, ela está guardada, o preço é referencial ao mercado. Mas eles pegaram só a matéria-prima, com certeza. Não daria uma margem dessa, tá? Final. No começo da apresentação, o senhor falou sobre o tipo de lojas, né, que a gente pode classificar a padaria. E também sobre a característica do nosso mercado, né, que são micro e pequenas costureiras. Na sua avaliação, por que esse mercado é dessa maneira? Por que se ainda nós estamos, né, nesse processo? Se bancos, farmácias, material de construção, quer dizer, vários outros setores de comércio já se transformaram, né, em grandes corporações. O que explica ainda essa manutenção? Eu tenho uma noção, mas gostaria de ouvir o senhor. Eu acho que os grandes investidores ainda não direcionados os investimentos para isso, já está começando, né? Já está começando a verificar basicamente os segmentos de negócios sendo ampliados para várias filiais dentro de um mesmo proprietário. Eu acho que o segmento ainda não identificou essas oportunidades, dando preferência para outros segmentos que são mais lucrativos. Por exemplo, a bola da vez agora é a educação. A Croton agora está comprando tudo, né? São Judas, né? Anhanguera, enfim. A bola da vez nesse momento, a educação entre colocar o dinheiro no custo de oportunidade num negócio de padaria, eles estão dando preferências para outros segmentos que estão dando um retorno muito maior. E o empresário normalmente pensa dessa forma. Então, normalmente quem está operando em padaria ainda são os pequenos, pelo menos a minha visão. Ainda não se estabeleceu o segmento. Empresas familiares. Nenhum grande grupo ainda resolveu entrar forte nesse mercado. A gente já ouviu falar, não sei se todos, o próprio grupo FEMSA, né, que opera a Coca-Cola no Brasil, ele já andou estudando, né, a possibilidade de entrar no ramo de planificação. Mas eles ainda não decidiram porque eles ainda não identificaram exatamente o que faz o sucesso, né, desse setor. Eu tenho uma ideia, né, não sei se ela é correta ou não. Como a gente tem múltiplos serviços, né, a gente é indústria, comércio, revenda, então é muito complexo, né, e para você montar processos, né, a gente se debate, eu estou há 6 anos no segmento e é uma dificuldade tremenda para a gente implantar os mínimos processos, né. Então eu creio que essa diferenciação, né? A gente precisa fazer um excelente atendimento, controlar custo, cuidar de validades, né? A gente vê várias fiscalizações que nos abordam, né? Talvez nós sejamos o setor que mais fiscalização recebe, né? Então acho que essa complexidade tem dificultado o interesse, né, de grandes grupos econômicos. Até porque teve uma febre da diversificação, depois eles perceberam que diversificar é complicado. Se você diversificar, você perde muitas vezes a competitividade e a competência. Tanto que, por exemplo, a própria Coca-Cola vendeu a Kaiser para a Heineken, porque eles não tinham o menor, vamos dizer assim, conhecimento cervejeiro.
era um produto dentro de sucos, refrigerantes, você fala, pô, não é nosso negócio. É um negócio descontinuado, então vamos vender para a Heineken, porque eles são cervejeiros. Eles vão transformar provavelmente a Kaiser numa cerveja e num produto de venda. Eu acho assim, a padaria realmente ela mixa produção e varejo. E eu entendo que é um negócio muito mais para se centralizar do que para se diversificar. E eles colocam na ponta do lápis quais são os negócios que, aportando dinheiro, né, eu vou ter uma rentabilidade maior. Por enquanto, a padaria não é, vamos dizer assim, a preferência dos grandes investidores. Eles estão indo para mercados onde eles obtêm rendimentos muito mais rápidos e mais favoráveis. Professor, eu fiquei um pouco, não sei, acho que eu estava equivocada. Porque quando falou gerindo processos, eu achei que eram processos produtivos que a gente ia tratar aqui. Eu vi que era totalmente financeiro. É isso. Onde que eu perdi? O que me disseram foi justamente para focar no lucro, né? Nos processos voltados para a geração do lucro. Agora, não nos processos, vamos dizer assim, produtivos, até porque isso seria matéria praticamente até para o professor de produção, né? E muito focado, principalmente. Eu não poderia trazer ninguém na aula aqui, porque a nossa produção lá é civil, é elétrica e mecânica. Mas o que me pediram, nós fizemos uma palestra focando com abrangência os resultados, almejando o lucro e o caixa, e não o processo de planificação especificamente. Ok, se não houver mais perguntas, queremos agradecer ao professor Norberto, queremos agradecer também à Faculdade de Mauá e queremos agradecer à Federação das Indústrias, ao seu Departamento de Tempo e da Micro e Pequena Empresa, por nos proporcionar realmente essa excelente aula e essa excelente palestra. Muito obrigado, professor. Nós todo o final do mês, na última terça-feira do mês, temos palestras, tá? Queremos convidar a todos que aqui estão também, se puderem vir na próxima, que venham, porque sempre saem sabendo mais do que quando chegar. Muito obrigado, professor.